Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. E o título da quarta-feira, Nossa responsabilidade, pregar o Evangelho do Reino. O versículo é João 16:7. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado por ser o Consolador, o Espírito da Verdade, que foi até o fim por nós. O Senhor sofreu muito mais do que nós poderemos aguentar e o Senhor sofreu por nossa causa. Por isso, Senhor, nós seremos eternamente gratos. O teu sangue derramado salvou-nos, redimiu-nos, limpou-nos de nossos pecados, comprou-nos de volta para ti. E a tua ressurreição fez com que nós nascêssemos de novo. Nascêssemos agora com a tua vida, com a tua natureza. E agora o Senhor está dentro de nós, se movendo, crescendo, governando o nosso ser. E é isso, Senhor, que nós queremos a cada dia, que o Senhor cresça em nós. Que cada vez mais o Senhor nos encabece. Que não seja a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, mas que toda a nossa alma, todo o nosso ser sejam saturados da tua vontade, da tua mente, daquilo que é o teu bom prazer. Obrigado, Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor tem fluído para nós todos os dias, como um rio que lava, que nos lava, que tira toda a mancha, toda a ruga, um rio cheio de vida, um rio que nos incentiva a avançar, um rio que nos traz a tua presença. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é Nossa responsabilidade, pregar o Evangelho do Reino. Então, fica claro, irmãos, que o Evangelho do Reino, o Evangelho que traz o governo de Deus às pessoas, fica a cargo da igreja. E como nós vimos ontem, como nós vemos em Mateus 24, o Evangelho do Reino, ele não é um Evangelho em que qualquer um prega. Por quê? Porque ele é um Evangelho para testemunho. Se eu não tenho um testemunho, se Cristo não governa a minha vida, a minha família, se eu ainda faço o que eu quero, se eu ainda faço as coisas que eu gosto, se eu não me importo com a palavra, então eu não posso pregar o Evangelho do Reino, não consigo pregar o Evangelho do Reino. No máximo, o Evangelho da graça, que leva à salvação às pessoas. Mas o Evangelho do Reino, irmãos, é o Evangelho para mudar a vida das pessoas. É o Evangelho que traz o governo de Deus, o reino de Deus à vida das pessoas. E hoje, irmãos, o Senhor nos deu muitas ferramentas, não é? para nos auxiliar a pregar o Evangelho do Reino. Então nós temos a imersão, nós temos o Posso Orar por Você. Muitos irmãos diziam assim, eu não prego o Evangelho porque eu não conheço, não tenho muito conhecimento. Se a pessoa começar a me perguntar as coisas, eu não vou saber responder. Então eu nem prego. Mas hoje, irmãos, veja, o Senhor, Ele facilitou muitas coisas para nós. Nós não precisamos mais esperar, ter muito conhecimento bíblico para pregar o Evangelho. Se você encontrar uma pessoa, basta deixar sair da sua boca a frase, posso orar por você? E além de tudo, o Senhor ainda nos deu a imersão na palavra, tem os pontos da imersão. Se você ora com a pessoa sobre esses pontos, você percebe, faz diferença. Por quê? Porque a palavra profética, ela é a palavra que sai da boca de Deus, passa pelos seus canais. E enquanto você está pregando o Evangelho, você também é um dos canais. Então, se não é a palavra de Deus, não é palavra profética. E se ela é a palavra profética, então ela vai fazer uma mudança, ela vai causar uma mudança na vida da pessoa que está recebendo. Se a pessoa recebe com fé, ela traz para a pessoa o reino de Deus, o governo de Deus. Quando você entrega um livro para uma pessoa, se a pessoa lê, ela pode ser salva. Às vezes ela nem vai ler, mas ela entrega para outra pessoa, coloca na estante de casa, outra pessoa vem ler. Então, irmãos, por isso o encargo da colportagem, para que a palavra do reino explicada, revelada, chegue até as pessoas, para que as pessoas percebam que essa terra
o governo desse mundo vai ter um fim, e esse fim está muito próximo com a volta do Senhor. Por exemplo, uma pessoa que lê a respeito de Mateus 24, onde o Senhor fala as coisas que já estão acontecendo hoje, com respeito aos tempos do fim. E aí ela não só lê a parte da Bíblia, mas ela tem a explicação, a revelação. Isso, irmãos, dá luz para a pessoa. Ela enxerga, ela vê, olha, o que foi escrito há 2000 anos atrás, agora está acontecendo. Eu preciso mudar a minha vida. É o que Paulo diz, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, Paulo ele diz assim, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, o evangelho, tanto o evangelho da graça, e principalmente o evangelho do reino, hoje, para as pessoas, eles estão encobertos. É como se as pessoas estivessem com um véu. Elas só conseguem ver aquilo que está na sua frente, aquilo que está dentro do véu, aquilo que é palpável. Então elas não conseguem ver além do véu, ou seja, aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. E nós sabemos que o real não é o que é material, mas o que é espiritual, o que é celestial. E isso é o que é real. Então Paulo diz, o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja, irmãos, ele faz questão, ele não usa Satanás, ele não usa o nome diabo, ele usa Deus deste século. Por quê? Porque ele quer mostrar que o mundo ele foi feito para cegar o incrédulo. E não só isso, também para cegar o cristão, que não está encabeçado por Cristo. Por isso, precisamos ter muito cuidado quando nós começamos a entrar muito nas coisas do mundo, irmãos. João já fala na sua epístola, o amor ao mundo é inimigo de Deus. Você não pode, se você ama o mundo, você não tem o amor de Deus em si. Por quê? Porque ao princípio você não pode servir a dois senhores. Então se o seu coração está cheio das coisas do mundo, é porque ele está vazio das coisas de Deus. Porque você não está encabeçado. E aí você não vai enxergar aquilo que é do reino dos céus, aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual. E muito mais, então, os incrédulos. O final do versículo 4 diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando nós saímos, irmãos, pregamos o evangelho, não confiando na nossa força, na nossa habilidade, porque veja como Deus ele vai realmente de pouco a pouco revelando a sua vontade, a sua maneira de fazer as coisas. Antigamente a gente confiava muito em nós, naqueles que falavam melhor, naqueles que explanavam melhor a palavra. Então a gente achava que tinha que ter muitos ministros da palavra preparados, aí a obra de Deus avançaria. Mas o que o Senhor está mostrando hoje para nós? Que independente disso, o que faz a obra é a palavra de Deus. Quanto mais você confia na sua habilidade, menos resultado você tem. Quanto mais você confia na palavra de Deus, aí sim o evangelho da glória de Cristo brilha para as pessoas. Então, como eu disse, você não precisa esperar. Você pode sair confiando na palavra de Deus. Hoje, dentro de nós temos o Senhor como o Espírito da realidade. E em João 16 nós vemos que o Espírito da realidade é para nos conduzir a toda a realidade, a toda a verdade. E fora de nós temos a palavra. Então é como um trem. Um trem, por dentro, ele precisa do combustível. Por fora, ele precisa dos trilhos. Os trilhos, irmãos, é a palavra de Deus. O combustível, o Espírito. Quando nós mesclamos, irmãos, a direção do Espírito, que é a direção da palavra, e seguimos crendo no Espírito da verdade, crendo na palavra, é aí que há resultado, é aí que há fruto, é aí que a obra de Deus é realizada. Por isso, não olhe para você, nem para mais nem para menos. Talvez você pense assim, eu não posso fazer isso, por isso eu não saio. Aí está olhando para menos. Ou talvez você pense assim, eu posso fazer, então é por isso que eu saio. Não confie em você. O Senhor morreu e ressuscitou, voltando como o Espírito da realidade para nos conduzir. Ele poderia simplesmente estar no terceiro céu,
cuidando da vida dele, entre aspas, né? Mas não, irmãos, ele está cuidando da igreja, edificando a igreja, e cada um de nós tem porção nessa edificação. Então, não confie em si mesmo, confie no Espírito que está dentro de você, confie na palavra que o Senhor tem falado. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.